pessoal, tudo bem? Acabamos de começar aqui, o Adriano está emocionado, beleza? E vocês estão vendo uma captura de tela aí muito simpática com o nosso querido Mac Studio, que tem os M2 segunda geração, Max Ultra, o negócio explode tanto no... E muito bem, temos um modelo aqui que promete desempenhos espetaculares, que começa com esse sistema legal, por R$23 mil, modelo básico, pode aumentar. E o outro aqui com o M2 Ultra por 46 mil. Por que eu fiz essa introdução toda? Esses computadores, que foi um assunto abordado pela Apple na WWDC desse ano, esses computadores magníficos, como eles rodaram jogos? Você que gosta da Apple poderá rodar jogos, que é uma coisa que você não fazia, trabalho. Será que agora vai rodar? Você acha que vai rodar? Olha, pra mim, o problema é o seguinte, aqui na apresentação a gente vê isso daqui. A gente tem essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Metal para portar os jogos do Windows para o Mac. A gente trouxe até o Kojima para falar disso, tudo mais, não sei o quê. Só que isso tá acontecendo um ano depois que a Apple anunciou a mesma coisa de outro jeito ano passado e aparentemente os jogos de Windows não chegaram para Mac com a performance que deveriam, nem chegaram na quantidade que deveriam. E agora, mais um ano se passou, eu sofri calado e agora a Apple vem falar de port para o nosso pensamento. Dessa vez vai? É um mau sinal ver a Apple falar a mesma coisa 2 anos seguidos? Se ela tá falando de novo, quer dizer que ano passado ignoraram ela? Muito bem, vale começar dizendo que jogos de alto desempenho para computadores, de consoles e ports e vai e volta e tal, nunca foi exatamente o direcionamento que a Apple teve. Sempre foi aquela coisa de workstation. É uma máquina excelente para você abrir ali o iMovie, para você abrir e trabalhar lá com Premiere Pro, com Photoshop, aquela coisa bem profissional. E era um sinal, em teoria, de pessoas que sabiam o que estava fazendo, porque no Brasil, como são máquinas impagáveis, né, porque aqui tudo que é Apple do Brasil é impagável, a pessoa ter isso significa que ela é tão boa que o trabalho dela paga o fato de ela ter uma máquina desse porte. Então já era um indicativo de qualidade da própria pessoa. O cara não ia gastar 45 mil para começar a trabalhar, sabe? Então, E desempenho nunca faltou. A Apple fez a transição da Intel para o M1, M2 e tal, e mudou tudo ali, basicamente resumindo de um jeito bem grosseiro. O M1 é um Apple A14 modificado. Basicamente a Apple descobriu uma coisa. A Apple lá atrás usava IBM, né? PowerPC, sim. PowerPC IBM. Aí ela falou, nossa, esses Intel aí tão top, hein? Vou colocar uns Intel. Pum! Quebrou tudo, porque tava todo mundo pensando em PowerPC e falou, eita, caraca, nossa, mudou tudo pra Intel, meu Deus do céu! Aí foi indo, todo mundo aprendeu, aí todo chamou mundo mudou. Rose, a Rosetta. A Rosetta. Foi lá, traduziu tudo. Ai, nossa, que bom. Ufa, voltou, todo mundo aprendeu, não sei o que, não sei o que. Aí passou um tempo, a Apple falou, tá legal isso aqui dentro que eu sei fazer, hein? Vamos mudar pra processador de iPhone no lugar dos Intel. Puta merda, mudou tudo! Estamos nessa fase, a fase do pânico e desespero, estamos nessa fase. Já aconteceu no passado, vai acontecer de novo e nesse momento é quando a Apple troca de um chip que era pensado em máquinas tradicionais para máquinas mobile. Está certo, a Apple foi a primeira a tomar esse passo, mas já haviam muitas empresas tentando isso, só que assim, a gente tem que assumir algumas realidades. Quando a gente fala de PowerPC e IBM, cara, você já teve um PlayStation 3? Você já notou que não tem emulador que suporta um PlayStation 3? Porque roda feito uma carroça. É mais fácil emular PlayStation 4, dependendo do jogo, do que 3. Então, é porque o processador do PlayStation 3, ele é todo diferente. É o processador Cell. Era, se eu não me engano, aquele que tinha 8 núcleos ali, mas 5 Cada funcionáveis. núcleo faz uma coisa. Um era pro sistema operacional, não, o outro... Eu vou usar um jeito idiota. Um núcleo do PlayStation 3 processa as sombras. O outro, a física. O outro, a água. É tão dedicado em excesso que quem criou os jogos tinha dificuldade de otimizar pro potencial daquele processador. Ele é tão único que isso atrapalha. No caso de processadores depois de outros PlayStation, outros Xbox, é tudo AMD. É isso, é tudo igual, tudo não sei o que, só evolui um pouquinho e tal. É de um jeito mais simples de entender. No caso da Apple, eles saíram de um processador assim para o do celular. Obviamente, tem esse choque de objetivos. O do celular não usa cooler, porque ele gasta menos energia.
porque executa tarefas mais simples, de jeitos diferentes. Então você já começa a achar problemas. Então se você coloca um celular para jogar Genshin Impact, igual você está vendo na sua tela, esse jogo frita qualquer celular. Ah, é um iPhone, o seu iPhone ferve. Joga isso por 1 hora seguida, você sabe o que está acontecendo. Então não tem magia. Se eu coloco um processador de iPhone, por melhor que seja, aqui eu vou rodar Call of Duty em 8K 200 FPS nesse processador? Não. Posso rodar por 1 segundo, depois ele... Não, mas o ponto não é esse. As pessoas têm que entender o seguinte, assim, essa tela desse notebook é Full HD. Você pega um iPhone, tipo um Pro da vida, ele é Full HD também. Só que o jogo não significa que roda bem no outro. Você tá com uma tela ali de 6 polegadas, você não precisa ter tantos filtros e efeitos e detalhes de uma tela desse tamanho, porque aqui você está vendo as coisas, né? Ou de uma TV 4K e tal. E o que acontece? Além da arquitetura ser diferente, uma coisa que nós mencionamos no vídeo do Vision Pro, a Apple, ela é muito adiantada, muito apressada em algumas coisas, ela cria tendências, mas tem coisas que ela perde o bonde da história. E uma coisa que sempre foi reclamação dos usuários da Apple é que você não pode baixar o Steam e jogar ali com toda a biblioteca que você tem. Dá pra rodar alguns, tá? Mas eu lembro que eu rodei Euro Truck 2 no M1, antes dessa coisa toda. Ficou horrível, mas rodou. E você tem máquinas que são, novamente, eu coloquei o Mac Studio mais das galáxias que tem aqui. Deu uma, assim, eu achei bem singelo, porque não chegou nem em 100 mil reais. Aí vocês estão vendo o preço aí, mas se você dividir também, 8.041 por mês. Pagável. E o frete é grátis, tem isso. E essa máquina aqui, poxa, se ela tem toda essa configuração, que até a Apple, percebam que no caso do notebook, não é o que acontece com o iPhone. No caso do notebook, ela vem de especificação. Quando lança o iPhone, ninguém sabe qual é a especificação, quantos núcleos, quanto sei o que, o pessoal descobre depois. No caso dos Macs, ela sempre vende quantos gigahertz tem, quantos núcleos tem, tudo. E aqui, vamos lá. Temos o chip M2 Ultra, é o mais avançado que tem, com 24 núcleos, nem Intel tá chegando nisso, né? Não, tá chegando, na verdade, Core 9, enfim. Com 72 núcleos de GPU, mais 32 núcleos de Neural Engine aqui, tá. Mas o que isso significa na prática? Eu consigo jogar Elden Ring? Eu consigo jogar Red Dead Redemption 2? Eu consigo jogar Far Cry 3? Na verdade, eu acho que dá pra jogar tudo isso, só que você vai ter uma performance tão ruim que essa máquina não é o que acontece com o Windows. Tem uma definição de Windows que é assim, a máquina que você tem para jogar, se ela executa jogos bem, ela vai trabalhar bem. No caso da Apple, não vale. Você tem uma máquina que é extremamente otimizada para trabalhar ali com diversos aplicativos, só que não significa, e né, na prática não significa mesmo, que ela é uma máquina boa para jogar. Então você fica com essa coisa. Agora a Apple está novamente com essa coisa de converter em tempo real ali. Qual que é o nome do conversor? Que não é Rosetta. Enfim, a Apple, o que ela está tentando fazer? Entrar bem na maciota, sem fazer grandes mudanças assim, tentar trazer um público que vai jogar casualmente. Eu não vejo ninguém, não sei se o Adriano discorda, eu não vejo Game ninguém... Import Toolkit, né? Eles colocaram. Mas aí baseado no Metal. Exato, que é o Metal 3 Developer Suite. Eu não vejo uma pessoa comprando um MacBook para jogar. Eu acho que ela ficaria feliz de ter essa possibilidade, mas eu não vejo ninguém. Vamos lá, MacBook aqui. Isso aqui é o Air de 15 polegadas, tá? Aí colocamos aqui memória unificada, vamos colocar 16, padrão desktop. 1 TB aqui, bem, né? R$23.500. Eu não vejo ninguém comprando esse notebook aqui para jogar, porque nem cooler tem também, né? Tem isso. O que eu vejo? A Apple está tentando abocanhar uma parcela da venda de jogos ali, habilitando Steam, Origin, essas coisas todas, para tentar abocanhar uma parte da receita, porque competir com o Windows ela não vai conseguir. Não, de fato não. Porque ela está há décadas meio que deixando esse mercado para lá. E a verdade é assim, a pessoa que ela vai comprar uma máquina para jogar, vai comprar um MacBook? Não vai. Claro que não. Só que a pessoa que tem esse MacBook já comprou, vai fazer tanta diferença assim? Para essa pessoa jamais vai gastar mais dinheiro em outra coisa, até porque assim, se você já usa Mac, você pode usar um Mac velho, furado de 2 conto, você não quer outra coisa. Tudo bem, eu uso o Windows. Tudo bem. Eu uso o Windows. Eu não quero o seu Mac também, porque eu já tô com tudo instalado aqui, você já tá com tudo instalado aí. É isso. Então faz sentido o que o Pedro falou. O cara que tem Mac, tem tudo instalado, ele vai comprar uma segunda máquina e vai usar o Windows e vai ter que começar do zero. O que é muito comum. Geralmente quem joga ou tem um console, assim, usuário da Apple, né?
ou ela Faz tem uma muito máquina, um PC especificamente para jogar. Eu não entendi por que a Apple está fazendo isso agora, porque, novamente, eu acho que esse Mac Studio aqui, primeiro, é um milagre da engenharia, tem tanto desempenho assim num negócio que é tão pequeno. Beleza, na prática é um Mac Mini normal com 2 andares por causa do cooler, né? Tudo bem, só que isso aqui é um monstro para você executar qualquer tipo de trabalho, beleza, só que eu não estou entendendo por que agora isso está acontecendo. E eu acho que a Apple percebeu esse desafio de que DPI importa. Full HD no celular não é o mesmo Full HD da sua TV. Então você tem que ter filtros, efeitos, anti-aliasing, um monte de coisa que é pro meu, que é isso? Eu acho que ela tá vendo agora que a coisa não é tão simples. E colocar na mão de um decodificador em tempo real aí, sinceramente, tem uns resultados, tem vários memes por aí. E, meu, como uma máquina dessa tá rodando tipo a 3 FPS? Porque não foi projetada para isso. Foi uma escolha de design, uma escolha de empresa da Apple há mais de década. Inclusive, eu digo que a Apple tanto tem escolhas específicas disso. É o novo Mac Pro de mesa que não dá pra pôr GPU? Então, eu não entendi. Eu acho que eles reaproveitaram o design, mas tem a possibilidade de cartão de expansão. Os slots não servem pra GPU, servem pra outras coisas que não GPU. A GPU tá ali no chip, pode ser até mais bem refrigerado. Só que de novo, Fecha expansão, no caso. Sim, mas deve ter uma refrigeração melhor que isso aqui. Deve ser alguma máquina que fique, sei lá, renderizando 6 pessoas ao mesmo tempo. Tudo bem. Só que é bizarro uma máquina daquela aqui. Aliás, tem no Brasil? Tem que ver isso aí. Uma máquina dessa não conseguiu rodar Call of Duty. Bem. Eu não entendo. Porque não é o objetivo, né? Não, mas por que agora? Essa é a minha dúvida. Só pra vocês entenderem, gente, eu não sei o nível de abraço tecnológico que você tem. Pode ser que você só tenha usado o Apple a vida toda, não tem nenhum problema, mas a realidade é que para jogos, eu coloquei 2 máquinas aqui, a nossa edição vai colocar pra vocês. Pedro, essas 2 máquinas rodam bem jogos? Rodam melhor que os MacBooks. E eles custam quanto dos e MacBooks? Não são nem máquinas, uau! São só máquinas tipo gamer, entre aspas, o menos caro que você vai pagar num gamer. De entrada. Exato. 5 mil você compra um PC gamer com Windows. Esses 2 rodam qualquer jogo de boa. Não no máximo de 4K, mas muito melhor que qualquer Mac de qualquer estirpe. O que é um problema, porque o Mac ele é muito bom, menos para isso. O Adriano tá falando de 2 máquinas aí, sem falar de marcas específicas, né? Eu peguei 2 marcas concorrentes de propósito. É um Dell e um Acer. A mais cara é R$5.300. Exato. Versus o Mac Pro existe o Mac Pro e a versão inicial 75 mil. Caraca, é muito dinheiro, colocar. Mano. E esses notebooks que têm configurações antigas são de entrada, não rodam jogos que nem esse aqui. Gente do céu, não, assim, esse preço é muito... Eu entendo que é por conta da conversão no Brasil que chega nesse preço, mas é muita coisa, cara. É o preço, tipo... Cara, eu compro uma casa com esse valor. Eu não estou brincando, eu compro uma belíssima casa. Curiosidade, vocês estão vendo aí, R$131 mil. Eu sou capaz de apostar em uma bateria de teste de 50 jogos modernos, antigos e tal. Eu acho que esse modelo aí, que tem Ryzen 5... ganha do Mac Pro. A única coisa que eu não estou entendendo, eu sou uma pessoa que de vez em quando eu não consigo processar certas informações. Por que agora? Por que gastar tempo de evento num recurso que não está funcionando direito nesse momento? Vision Pro, por exemplo, né? Não, em algum momento eles teriam que fazer funcionar, mas eu faria isso funcionar silenciosamente e estimulando a indústria até o momento que fala, nossa, agora foi. Porque tem um detalhe, tem um jogo que é Sky, Children of the Light. Esse jogo foi programado para rodar em mobile. Ele foi criado para celular. Esse jogo, quando lançou, ele arregaçou os olhos e a alma das pessoas. Tem gente que chorava com o iPad na mão porque o jogo é lindo, emocionante. Tem um monte de coisa incrível. Se você não jogou esse jogo, jogue, porque ele é impressionante mesmo. E ele foi criado para rodar em chip mobile. Esse é o grande segredo. Você pega esse M2 da Apple, ele tem muito potencial. Mas quando você vê um caracol na beira de uma rampa, ele também tem muito potencial para sair rolando a rampa. Mas é um caracol e é uma rampa. Você coloca uma bola, ela não precisa de potencial, ela vai rolar a rampa a 200 por hora. Tá acontecendo? Eu não entendi o que ele falou. A questão é, o Sky Children of the Light é um jogo com gráficos lindos, com física linda, perfeito, um dos melhores jogos de todos os tempos. Só que ele foi pensado e criado e codificado para o sistema Apple, para o sistema Android, para o sistema
mobile, sistema ARM, arquitetura ARM. Você pega esses processadores aqui, os programas aqui do nosso dia a dia de computação tradicional e joga isso no celular, o celular... ele vira uma carroça, porque ele tá forçando um propósito que não é para que ele foi criado. Ele tá fazendo 25 camadas de emulação para gritar um desempenho sofrível. Exemplo para você que é mais hardcore de computador. É a mesma coisa que você tentar jogar um jogo numa máquina virtual no seu computador. É o que acontece? Sem otimização nenhuma. É o que acontece. É exatamente isso que está acontecendo. Então não adianta o computador da Apple custar 100 mil se o software que ele está rodando é pensado para um panda comendo bacon em cima de um trampolim. Ele está tentando imaginar uma situação como se fosse normal. Você está fazendo um processador ter um surto. Agora, se o Hideo Kojima, que apareceu, que é um dos grandes mitos de jogos e tudo mais e tal, pega e cria o jogo do zero, linha por linha, para o processador da Apple, vai rodar em 222 FPS. Concordo. Quantas pessoas vão comprar? Esse é o problema. O público de Mac é menor que o público de Windows, dá pouco dinheiro, dá prejuízo lançar um jogo para Mac. Até porque os gamers já usam Windows e até quem tem Mac usa o Windows para jogar. Então assim, é contra a própria indústria, é contra a própria lógica. E a gente sabe, jogos visam lucro. Desculpa se você achou que Fortnite tinha o objetivo de fazer caridade, tem o objetivo de fazer dinheiro. É legal o jogo, mas ele cobra pelos itens, ele cobra pelo Battle Pass, porque o objetivo é dar lucro, é um negócio, gente. Toda empresa visa lucro. E Fortnite, Overwatch, Call of Duty, Battlefield são jogos que visam lucro. Entenda isso. Se não dá lucro no Mac, por que eu vou ter o trabalho de produzir do zero pro Mac se eu gastei 100 milhões para fazer pro Windows? Eu vou gastar mais 100 para fazer pro Mac? Vou resumir o que o Adriano falou em 2 palavras. Windows Phone. Exatamente o que aconteceu. E aí vocês estão vendo na exibição aí, é um benchmark aí dos gringos, né? Que compara o Apple M2 Max com o Core i9 13900K, certo? A única coisa aqui que é debatível é o consumo de energia, porque o Core i9 ele foi criado com a ausência de preocupação em economizar energia ou esquentar. Ele foi feito para entregar performance. Já o M2 Max ele é mais otimizado, ele nesse ponto de eficiência energética não dá para competir, acredito. Arquivos capturas, tá? Que é Sky Children of the Light. O Adriano adora escutar a própria voz, por isso que ele... E o que acontece? Performance single core, ele perde. Multicore, ele perde. O Firewall Core aqui, compara, ele perde de longe. Tem as diferenças, por exemplo, vantagens do Core i9 30900K. Tem mais núcleos, Unlocked Multiplier, significa que você pode fazer overclock, né? Memória aqui suporta até 128, o que eu não entendi, porque esse aqui suporta até 100, enfim. E tem o single core mais rápido, beleza. O que o Apple M2 Max é melhor? Tem 357% memória banda de memória teórica a mais. O que isso significa para jogos? Absolutamente nada. Não adianta você ficar impressionado com os números, sendo que isso não significa nada na prática. Mesmo que os núcleos ali, eles, como é que eu posso dizer? Eles compartilhem GPU e tal, a mesma memória unificada, beleza. E aqui, o Apple M2 ele é realmente mais moderninho, 5 nanômetros versus 10 da Intel. E a Intel perdeu esse negócio da nanometria faz tempo aí, né? E o que acontece? Tem diversos benchmarks aqui, diversos. Em alguns casos, o chip da Apple ele perde por 128%. Só que a verdade é a seguinte, o que pega não são nem esses resultados. Isso aqui é o desempenho bruto teórico máximo no caso hipotético de um benchmark. Isso não significa que se o Core i9 faz 600 quadros, que o M2 vai fazer 260 quadros. Não, pelo contrário, você vai ter ainda outro corte da camada de emulação. Então vai ser ainda pior o resultado. Se fosse isso, o chip da Apple tava ótimo. Seria o melhor do mercado. Só que não chega a isso. Isso aqui é desempenho assim, quanto que o Duca consegue entregar desempenho? Isso aqui é o desempenho bruto, que é o ideal dele. E já tá ruim em comparação ao da Intel. Ou seja, sem nenhum trabalho, ele já perde. Fazendo um trabalho, ele vai perder ainda mais porque tem a camada de emulação. E aí que a gente finaliza esse vídeo só explicitando isso. Não acho que o público Apple, especialmente no Brasil, né? Ninguém vai comprar um Mac pra jogar, não? Não vai comprar Mac pra jogar. E dos que tem Mac, eu não acho que vai acrescentar tanto a ponto de justificar o trabalho de criar um jogo do zero pra Apple. Nem no mundo inteiro isso vai acontecer. Ainda mais assim, vai rodar jogo velho, né? Porque vamos combinar, a gente não tá falando de lançamento, a gente tá falando, sei lá, Red Dead Redemption 2, a gente tá falando de Far Cry 6, a gente tá falando de jogos que já foram lançados. Ele vai pagar de novo pra ter um jogo velho?
não faz muito sentido. Então, nós finalizamos aqui com a dúvida para vocês, que nós já pensamos em diversas hipóteses, teorias das conspirações e tal. Só que por que vocês acham que a Apple está começando a focar nesse segmento de jogos? Que não seja abocanhar uma parcela dos lucros da indústria de jogos ali, mesmo que ínfima. Porque toda empresa grande precisa de nova forma de receita e a Apple já está chegando ali num negócio, sabe, numa curva preocupante ali de iPhones, Macs e tal. Não está naquele crescimento esperado que os acionistas esperam. Então, eu sou o Pedro Cipori, podem responder aqui, e o Adriano? Eu só ia acrescentar que essa indústria tem potencial, só não agora e não desse jeito, e muita gente pode acabar comentando com você na hora de você estar escolhendo, puxa, mas tá muito caro esse Mac, será que eu pego um Windows mais barato? Alguém poderia falar pelo meio dos specs, ah não, mas agora o Mac também roda jogos. Não. Então é importante você ter essa noção. Por que não? Em que nível? Então aquele negócio, né? Tem muita coisa legal, não é o momento, tem todo esse vídeo que a gente falou só para te dar um alerta. Cuidado, não é porque roda jogos que roda jogos bem, não é porque está maduro em fazer isso. Um momento onde todo mundo para de desenvolver para x64, x86, o que é esse processador clássico, e passa a desenvolver só para ARM, que é esse processador aqui. Nesse dia acabou, a Apple já ganhou, ela ganha imediatamente, porque hoje ela já ganha nisso. Só que não é a realidade. Hoje a AutoCAD, não. Por hora. E só para fechar o vídeo do jeito que eu gosto, que é o jeito seco e com dados brutos, você pega aqui TDP, isso eu não tinha reparado, mas é uma informação importante. TDP do M2, 30 watts. Do Intel, 125 watts com Max Turbo de 253 watts, não há a menor preocupação com calor e economia de energia. E, infelizmente, é uma regra desde os Neandertais, mais é mais. Obrigado.